O vídeo a seguir é um registro da aula de encerramento do curso A Vida Simbólica na Literatura Contemporânea, promovido pela Escola de Letras e pela Escola de Extensão da Unirio e ministrado por mim, professor Gustavo Naves. Nessa aula, a partir da leitura do conto A História da Sua Vida, de Ted Chiang, e do ensaio autobiográfico O Ano do Pensamento Mágico, de Joan Didion, comparamos a descrição da experiência da perda e do luto em ambos os textos, relacionando esta análise a questões discutidas na primeira aula do curso. Assim, retomamos o debate a respeito da temporalidade própria da vida simbólica segundo o pensamento junguiano. O link para a programação completa do curso encontra-se na caixa de descrição abaixo. Bom, vamos lá. Está gravando e eu vou dar início à aula, então. Essa é a última aula do curso. Eu sugeri a leitura do História da Sua Vida, do Ted Chiang, e também, para quem quisesse assistir o filme A Chegada, que foi inspirado nesse livro, baseado nele. E sugeri também a leitura, que eu vou mencionar, embora não seja imprescindível para acompanhar a aula, do Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion. Que é um livro que serve bem para um certo contraponto que eu vou tentar elaborar com vocês hoje e recuperar. Um contraponto e um contraste que funciona também na dimensão da complementariedade entre algumas visões do Freud e Jung sobre o símbolo e, no caso, sobre o luto também, né? Os dois textos tratam, de certa forma, da morte, da experiência de pessoas que perderam pessoas queridas, de maneiras muito distintas, em contextos muito distintos, em gêneros narrativos distintos, e, de certa forma, é o que eu vou sugerir, exemplificando, ilustrando muito bem as duas correntes de pensamento psicológicas que a gente vem trabalhando, uma a freudiana, a outra psicanalítica, né, e a outra da psicologia analítica ou complexa do Jung. Eu vou retomar com vocês no final aquilo que eu entendo que é uma necessária complementaridade entre esses dois quadros teóricos, né? Como que eles não só convivem, de certa forma, um com o outro, mas como precisam um do outro para onde um encontra suas limitações ou excessos, eu acredito que o outro entra, né, com um potencial muito grande. Mas, lógico, a ênfase do curso é na obra do Jung, no pensamento do Jung. Então, eu vou começar com duas frases que são... Todo mundo que já trombou, né, com a obra do Jung, ou com os pensamentos do Jung, que circulam pela internet, e dos jungianos, já deve ter visto em algum momento essas duas frases aqui, que eu acho que vão dar o norte da aula de hoje, né? Essa primeira, o livre-arbítrio, a capacidade de fazer com alegria aquilo que preciso fazer, é uma frase do Jung, bastante sintética, inclusive em sua capacidade, né, de fazer coexistir algumas ambivalências e oposições. O pensamento do Jung é, em grande medida, um pensamento que faz conviver oposições, e nesse caso você tem, né, uma ideia de liberdade no começo da frase e no final uma ideia de necessidade, de dever, de responsabilidade. Eu acho que tem duas coisas a serem qualificadas nessa frase que a gente vai discutir na aula hoje. Uma delas é justamente de que liberdade se trata e, sobretudo, no final, de que necessidade, né? Do que ele está falando aí em termos de dever, que é esse preciso dessa frase, sendo que o termo alegria, ele poderia ser traduzido como satisfação, como prazer, é meio ambíguo mesmo. Alegria é uma
uma das traduções possíveis. Isso eu estou falando pelas traduções que eu vi para o inglês, né, que tem alguma variedade maior de traduções. No caso do alemão, eu não saberia dizer qual é o termo original mesmo. E a segunda frase é uma frase que também carrega algumas ambivalências, e por isso é interessante, na qual Joseph Campbell diz que um mito é algo que nunca aconteceu, mas que está sempre acontecendo. Eu acho que dá um norte aí para aquilo que a gente vai trabalhar em termos de temporalidade hoje. Nunca aconteceu, não está situado num passado histórico, né? Não é uma origem do presente que teria sido ocorrido, né, em um momento anterior, mas é justamente o presente, aquilo que está ocorrendo, aquilo que continua acontecendo hoje, né, e no momento. Então, eu acho que a gente vai voltar a essas frases no final e, de repente, com sorte, se tudo der certo, a gente consegue qualificá-las um pouco mais, amplificar os sentidos, né? Mesmo que não sejam totalmente passíveis de interpretação, de uma interpretação hermenêutica, de uma explicação, de uma explanação que planifique, né, os seus sentidos. Elas são frases poderosas até porque elas tratam de algo que a gente intui, que a gente compreende, às vezes até emocionalmente, embora racionalmente ou do ponto de vista lógico, elas não podem nem devem, talvez, ser explicadas completamente. Então é disso que a gente vai tratar ao analisar os textos. Mas antes disso, eu queria voltar rapidamente a esse quadro. Esse quadro que a gente trabalhou logo na primeira aula, eu trouxe para vocês. É um esquema, e, com perdão da redundância, é um esquema bem esquemático mesmo, ele é feito, né, para tentar, em uma imagem, dar uma ideia de algumas diferenças. Ele não dá conta das especificidades, de algumas especificidades, nem do esquema teórico do Freud, nem do Jung, mas eu acho que ele funciona bem para estabelecer alguns contrastes que são significativos. Sobretudo, quando a gente olha aqui no esquema freudiano, a gente está pensando o plano da consciência, né, como justamente o plano da individualidade, aquilo que é delimitado, né, que delimita a consciência, se confunde em grande medida com aquilo que eu sou enquanto indivíduo, aquilo que é minha história pessoal, embora você tenha um campo, né, de certa forma, de sombra e, em grande medida, desconhecido, recalcado, oculto, né, de certa forma, inserido nessa esfera pessoal, que é a dimensão do inconsciente, que, através do trabalho analítico, vem à tona. E, embora a gente não deva necessariamente considerar que os indivíduos, na teoria do Freud, são tão atomizados assim, separados e desconectados uns dos outros, eu acho que num esquema é perfeitamente pertinente a gente pensar isso aqui como algo bem delimitado, considerando, inclusive, uma coisa que Jung chamou a atenção muitas vezes, que esse inconsciente pessoal, ele é pessoal porque ele é um repositório de imagens, lembranças, memórias que podem ser localizadas, mesmo que tenham sido recalcadas, na história pessoal daquela pessoa, né, daquele indivíduo, sobretudo na lembrança de episódios da infância que vêm à tona, que teriam sido reprimidos. Através do trabalho analítico, aquilo vai sendo descoberto e faz, né, e a gente viu isso na aula sobre os contos de fada, faz com que muitos produtos culturais sejam vistos, inclusive, como resultantes de uma soma de experiências pessoais, né, em que, de repente, os lobos, que são considerados um repositório comum de muitas culturas,
a experiência com o lobo do ponto de vista simbólico é atribuída às experiências pessoais com a autoridade paterna, né? E o Freud cogita essa possibilidade, inclusive, de que os contos de fada teriam origem nas histórias familiares das pessoas e seriam representações desse drama que envolve papai, mamãe e eu. E quando a gente vai para o Jung, eu acredito, né, até porque, no caso, a gente está trabalhando com Jung, então tem alguns detalhes aqui a serem considerados, que esse quadro especificamente, ele não dá ele tem alguns pequenos erros que eu gostaria de consertar, mas eu acabo não consertando até para chamar a atenção. Primeira coisa, essa esfera do inconsciente coletivo maior aqui, ela não poderia ser delimitada, né? A gente não pode conceber isso aqui como um círculo totalizável e totalizante que uma consciência, eu, vocês, né, ou mesmo os esforços humanos colaborativos poderiam delimitar. A pessoa que acredita ser capaz, né, de certa forma, conceber e incorporar essa totalidade, geralmente está sob efeito daquilo que se chama inflação. Uma consciência que se acreditou, né, uma consciência que está inserida nesse contexto e que, de repente, acredita capaz não só de abarcar, mas de definir esses limites. Né? Se nós estamos aqui, somos componentes internos que brotamos dessa esfera coletiva, transpessoal, seria, por definição, impossível a gente identificar esses limites. Então, isso aqui é infinito por princípio, né, para as nossas consciências. Por outro lado, você tem, dentro dessa consciência que brota do inconsciente pessoal, símbolos, lembranças também, memórias. Deixa eu só autorizar uma pessoa aqui. Símbolos, lembranças, memórias, né, que brotam aqui à consciência do indivíduo, brotam dos sonhos, da própria terapia, de narrativas, de imagens, da experiência com a arte, por exemplo, né, que trariam um vínculo com essa esfera coletiva transpessoal. Né? Embora tenha brotado do meu sonho, dentro dessa lógica junguiana, aquilo que idealmente esse S aqui, que é sombra, a gente poderia chamar de símbolo também, ele brota aqui dentro mesmo, só que ele brota, digamos assim, dessa mesma cor da esfera transpessoal. Né? Então ele traz consigo um sabor arquetípico, né? Porque aqui, nessa outra esfera maior, é onde estão os arquétipos. Os arquétipos, como eu disse, não são substantivos que a gente possa mesmo definir, mas essas experiências pessoais com imagens arquetípicas tornam o arquetípico adjetivos muito úteis, né? Porque tratar algo como arquetípico é dizer que justamente nessa esfera da consciência individual brotou algo que parece estar ligado a essa esfera transpessoal, né? Porque a gente está imaginando aqui que tem esse conjunto aqui engloba e articula relações entre diferentes indivíduos, histórias pessoais e por aí vai. E esse quadro explica também por que esses elementos, componentes dos sonhos, os símbolos com os quais a gente se depara e nos quais a gente se reconhece, não precisariam necessariamente estar vinculados à nossa história pessoal, ao nosso drama familiar de origem, eles estariam vinculados a dramas e mitos, né, que têm esse componente arquetípico, ou justamente essas narrativas que nunca aconteceram especificamente, mas estão sempre acontecendo nessa, nessa esfera. E aí, o que eu queria chamar a atenção de vocês
antes da gente entrar no comentário A História da Sua Vida, do Ted Chiang, é que essa comparação tem um componente espacial e um componente temporal. Tem contrastes na maneira como o espaço é tratado, nos dois casos, e contrastes na maneira como o tempo é tratado, né? O assunto de hoje vai ser, sobretudo, o tempo, mas o componente espacial também vai ser interessante da gente mencionar. Mas, enfim, para qualificar, né, a maneira como isso vai entrar na discussão do História da Sua Vida, eu acho que a gente pode partir direto para um trechinho do História da Sua Vida, do Ted Chiang, em que, de certa maneira, já concluindo a história, né, a tradutora diz, isso, sem entrar ainda na narrativa especificamente, é um grande resumo, né, da maneira como ela acabou compreendendo a linguagem e o comportamento dos heptápodes, né, dos alienígenas que teriam pousado na Terra para se comunicar conosco. Ela diz o seguinte: humanos haviam desenvolvido um modo sequencial de consciência, enquanto os heptápodes tinham desenvolvido um modo simultâneo de consciência. Nós vivenciamos os acontecimentos em uma ordem e percebemos sua relação como causa e efeito. Os heptápodes vivenciavam todos os acontecimentos ao mesmo tempo e percebiam um propósito essencial a todos eles, um propósito minimizador e maximizador. Então, guardem isso aqui: relação de causa e efeito, por um lado, sequencial, né? Por outro lado, uma experiência de simultaneidade do tempo, certo? Quando a gente volta nesse esquema, em tudo que ele tem de esquemático, é possível atribuir ao quadro teórico freudiano esse componente sequencial causalista, certo? As minhas experiências. Sem som, Gustavo. Voltou. Voltou o som? Esbarrei. Sim. Separou em as minhas experiências. As experiências individuais, né, seriam a causa, no próprio trabalho psicoanalítico, a origem, que sequencialmente teriam gerado determinadas neuroses, né, teriam criado esse repositório do inconsciente pessoal. Tá? Do outro lado, a gente teria os heptápodes. E é lógico que é um long shot, como se diz em inglês, é um grande chute imaginar, né, que uma teoria aplicável a humanos poderia decorrer, ser semelhante a essa questão dos heptápodes, mas, a princípio, dentro do esquema, vamos ver dessa maneira. Esse quadro aqui, esse conjunto, um heptápode, alguém que experienciasse todas as experiências disponíveis e conhecidas de uma vez só, seria se humano, seria essa figura cometida de uma inflação, na verdade, né? A gente não tem, o nosso cérebro, e o próprio texto trata disso, ele funciona de maneira bastante sequencial, em grande medida, e eu acho que a gente não tem nem cabeça, nem condições, né, de ter, nas nossas condições atuais, esse tipo de experiência que ela atribui aos heptápodes. Por outro lado, essa emergência do símbolo,
do arquetípico na experiência pessoal, ela traz algo, né, disso que ela chama de experiência da simultaneidade, né? Nos situa em outro regime temporal, em uma outra temporalidade. As coisas, às vezes, se desenvolvem ou se expressam, se manifestam de tal maneira na nossa vida que esse ordenamento cotidiano causalista, né, de repente se reverte potencialmente numa experiência de simultaneidade. A experiência dos símbolos para o Jung nos situa eventualmente em momentos especiais, em experiências singulares, nessa experiência da simultaneidade, onde de repente você não está vivendo necessariamente um presente como consequência do passado, mas é algo, né, que faz parte de uma história que, como aquele mito, nunca aconteceu e está acontecendo o tempo todo. E é interessante, gente, considerar que, lógico, nós estamos em alguma medida restritos pelas nossas experiências individuais. Você concebe, né, dentro da teoria junguiana, possibilidades de trânsitos entre as pessoas maiores do que você concebe numa outra teoria, não é só através dos genes, não é só através da história, né, que as experiências se transmitem, que os comportamentos se transmitem, é através de um sistema mais complexo de interações, um sistema micelar, por assim dizer, né? Estou lembrando de um documentário sobre os fungos que eu vi recentemente, que eu achei interessante nesse sentido, está na Netflix. E o que a gente está presumindo, concebendo de largada, é que uma certa experiência de simultaneidade é possível e está explicada, né, teoricamente, na obra do Jung, de muitos psicólogos junguianos. Eu já li lá atrás com vocês como que é importante trazer para esse contexto muitas das descobertas psicanalíticas, do raciocínio psicanalítico. Já falei, inclusive, sobre como que o raciocínio psicanalítico pode ser transferido, inclusive, para a esfera do mito, né? Quando a gente viu a análise que a Patricia Berry faz do mito de Deméter e Perséfone, né? Como uma neurose. Agora, é interessante, mesmo quando a gente concebe uma experiência sequencialista, como a experiência mais regular do nosso dia a dia, que envolve as nossas leis, os nossos funcionamentos. Tem mais alguém entrando. Que envolve nossos trâmites regulares, cabe, né, a gente conceber e entreter a ideia de uma certa experiência de simultaneidade. Só uma notinha a mais sobre esse esquema, né, essa separação entre sequencialismo e simultaneísmo. Esses são os termos usados pela Ursula Le Guin num livro chamado Os Despossuídos. Ela trata, né, de dois países diferentes, tem uma questão política envolvida, um é anarquista e o outro é capitalista, mas existe também esse embate entre os físicos dos dois países entre uma concepção sequencialista do tempo e uma concepção simultaneísta. Ted Chiang, muito provavelmente, teve consciência disso ao tratar desse tópico e de certa forma, está citando a Ursula Le Guin e esse livro que é muito interessante nesse sentido também. Agora, o que é a história da sua vida especificamente? Alguns de vocês, eu acho que quase todo mundo deve ter visto o filme, algumas pessoas leram o conto, e trata, né, dessa aterrissagem de alienígenas na Terra. Eles têm esse formato heptápode e acabam ganhando esse nome,
e trata, sobretudo, da tradutora que é convocada, que é levada para tentar compreender a linguagem dos heptápodes. E aí, como eu disse, a gente venho dizendo, né, em um dos casos no curso dá para a gente fazer uma análise completa dos textos, eu vou extrair alguns tópicos que eu acho interessantes para nós, podem ser até marginais e secundários em uma outra leitura, mas que eu acho que são muito valiosos no nosso caso. E é até curioso, né, como que, de certa forma, agora, como antes, a gente está falando, como em outros momentos, a gente está tratando de uma narrativa que traz algo do mito de Perséfone, da mãe que perde a filha, porque essa acaba sendo a história da tradutora. Ela, ao desenvolver um modo de pensamento capaz de compreender a linguagem simbólica dos heptápodes, ela acaba desenvolvendo uma espécie de capacidade de premonição, de antecipação de componentes do futuro, né, da vida dela própria, a história da vida dela, que está em jogo no final das contas, e acaba. Isso é muito elaborado, muito bem construído no texto, inclusive nas explicações da física, né, que ele traz. No texto, mais do que no filme, essas explicações vêm, mas ela acaba lidando com a questão, com o dilema, né, de se ver perdendo a filha no futuro, né? Uma filha que ela ainda não tem, que ela vê de relances, né? Ou entrevê, imagina, de certa forma sonha com ela, de relances, e que não tá, ela nem se casou ainda com aquele que vai vir a ser o marido dela, e em tese ela tem a possibilidade de recusar essa experiência, né? De não viver essa experiência, de não se casar, de não ter a filha, mas acaba tendo e vivendo tudo aquilo que ela, de certa forma, antecipou. Detalhe que eu acho curioso e interessante. A adaptação para o cinema tem algumas diferenças. Ela é muito legal, era do Denis Villeneuve, ela é muito bem feita, mas, claro, tem algumas variações em relação ao texto, umas 2 ou 3 que eu acho muito significativas. Uma delas é que no filme, se eu não me engano, a filha morre de câncer. E no livro ela morre num acidente de escalada. Eu acho que isso ficaria realmente muito difícil para o público aceitar. Eu vi o filme até umas 3 vezes no cinema e reparei um pouco em algumas reações depois. E ficaria difícil para o público aceitar essa mãe que não impede a filha de ir na escalada no dia que ela sabe que a filha vai morrer. Né? Isso fere, em alguns aspectos, os sentimentos morais de muita gente, em um certo sentido, com razão. Então, acho, né, que, e lógico, tem no filme também tem a história de que os estadunidenses acabam salvando o mundo, no final das contas, como de hábito. Isso é bem característico do filme. Não tem esse componente no livro. Mas é isso, ela vai perder a filha e ela acaba tomando a decisão de ter. E o texto, o conto é muito elaborado em cima disso, né? Explicando mesmo, como que funcionaria essa linguagem dos heptápodes. E aí tem uma passagem muito interessante em que ela discute com um físico a teorema de Fermat. Eu não saberia entrar em detalhes com vocês agora, mas é justamente um fenômeno da natureza que é orientado para um fim, em que a luz se comporta não como sendo condicionada por movimentos anteriores, mas, de certa forma, tomando decisões porque ela precisa atingir um determinado ponto na refração e se comportando, maximizando ou minimizando
riscos e vantagens, né, em função desse comportamento finalista. Tá? Então, isso está lá bem explicado no texto. Agora, sobretudo, tem uma passagem, né, que está relacionada a esse momento, em que se discute justamente a questão do livre-arbítrio. E, de certa forma, dá-se ali a explicação do comportamento dela, porque fica exposto, né, o dilema, e eles discutem isso, de que se alguém souber do seu destino, né, daquilo que está proposto ou traçado, essa pessoa poderia agir de maneira a evitar esse destino, como, por exemplo, não seria nem não ter a filha, mas tendo prevista a situação, impedindo a filha de ir na escalada no dia que ela seguiu. Né? E o nosso pensamento corrente, ele acharia isso muito razoável. Não? Se antecipamos essa situação, a gente tem o livre-arbítrio, a liberdade de optar por transformar esse futuro que ainda não aconteceu. Nesse ponto, até vale a pena lembrar uma outra frasezinha do Jung, que é interessante, em que ele diz, no contexto, né, em que ele diz que talvez seja melhor viver um determinado sofrimento do que viver o sofrimento de tentar evitá-lo. Esse é um tópico interessante que entra aí, porque você não sabe também como que as coisas seriam na tentativa de evitar, né, como que elas se desdobrariam. Agora, um outro ponto importante, estava falando da escalada, né? Um outro ponto. E aí o ponto importante mesmo é essa explicação que ela dá, em que eles discutem, né, supõe essa existência desse livro das eras, onde está tudo marcado, uma pessoa lê e decide alterar o próprio destino. Então, isso comprometeria a ideia de que esse futuro simultâneo, né, poderia ser acessado em alguma medida, porque ele não aconteceu ainda. Só que ela cogita uma possibilidade que tem tudo a ver com essa frase do Jung, que é justamente a possibilidade de que alguém, em face dessa descoberta, dessa entrevisão, optasse por viver justamente aquilo que foi visto, ainda que sofrido, ainda que doloroso, mas que fosse um fenômeno que viesse junto com essa entrevisão, com essa antecipação de algum acontecimento. E é muito isso, gente, em proporções humanas, é claro, e mais corriqueiras, mais cotidianas, que acontece na experiência do símbolo dentro da teoria do Jung. Né? É um pouco, e aí trazendo isso para algo bem mais ao nosso alcance, assim, da nossa experiência, é um pouco como aquela história da ilha, aquele sonho com a ilha deserta. Né? Uma pessoa sonha que está diante de um riacho com águas revoltas, ela precisa atravessar, mas sente que quer ou precisa atravessar, mas não consegue, e olha para baixo, tem uma ponte, essa ponte leva apenas a uma ilha deserta. Né? Você pode conceber aí que essa pessoa não quer ir para uma ilha deserta, para essa ilha deserta, ou para uma ilha deserta, ela não quer ficar sozinha, só que a gente está falando de uma pessoa que de repente sacou que vai terminar um relacionamento, ou que precisa terminar um relacionamento, e que isso vai levá-la a essa ilha. Né? Então, de certa forma, ela está entrevendo através do símbolo algo que é para o futuro próximo, que é, de certa forma, o presente, e mesmo com a possibilidade, eventualmente isso vai acontecer, de recusar esse futuro, não vou atravessar essa ilha, não vou terminar esse relacionamento, concebe-se a possibilidade, a gente sente isso, que vai ser mais, o sofrimento vai ser maior recusando essa possibilidade do que, de fato, cumprindo aquilo que é motivo de medo para a pessoa, que é atravessar a ponte
e ficar sozinha. E aí a gente começa a qualificar aquele preciso do Jung, né? No livre-arbítrio, é a capacidade de fazer com alegria ou satisfação aquilo que eu preciso fazer. A experiência do símbolo, né, da imagem arquetípica, ela traz consigo mesma uma espécie de responsabilidade pela execução daquela história. Isso é da ordem do sentimento, não é um sentimento necessariamente moral, dentro da tradição judaico-cristã, né, dentro dessa concepção de moralidade, porque inclusive a gente pode se sentir instado a tomar atitudes inesperadas, estranhas, ou que tenham resultados ali, nesse caso, por exemplo, vamos supor, a pessoa está preocupada que ela vai terminar um relacionamento e o parceiro, a parceira pode ter uma reação negativa, né? E esse sonho, ele traz uma espécie de responsabilidade a essa pessoa a executar aquela história. Existe uma dimensão de responsabilidade nesse preciso, né? Isso que está dado a mim executar no momento. E é um pouco disso, eu acho, que a personagem da Chang, na história da sua vida, está falando quando ela fala que, de repente, ela percebe que ela precisa, ela entrevê esse futuro, mas é instada, decide por executá-lo por algum tipo de urgência, necessidade ou responsabilidade, que ela não sabe nomear completamente. Cabe, gente, então, para seguir para a próxima citação, supondo, né, o que a gente está falando aí dessa experiência, não de ter se tornado um heptápode do dia para a noite, mas de ter adquirido uma eventual capacidade de experienciar o tempo como eles experienciam, né? Uma certa simultaneidade que surge para ela justamente através de sonhos, premonições e símbolos. Nada muito diferente de algo daquilo que a gente vem tratando aqui, né? E só um minuto. Uma certa simultaneidade. Espera só um minutinho, gente. Eu vou só pedir. Uma certa simultaneidade, né? A gente estava falando nessas experiências com os símbolos. E aí, para usar um exemplo um pouco mais corriqueiro, desse ponto de vista temporal, deixa eu buscar uma passagem que eu gosto muito do texto, em que ela fala uma experiência com a filha dela, né? Ela escreve o texto para a filha, destinado a ela, e o texto é cheio de alguns detalhes retóricos e estilísticos interessantes, como a mistura entre passado e futuro nos tempos verbais. A questão é, quando ela fala, por exemplo, lembro de quando você se formar, lembro de quando você encarregará, enfim, algum termo no futuro. E aí, nessa passagem, ela diz o seguinte, de um passeio, né, num supermercado, numa loja, ela diz, passamos pela seção de utensílios da cozinha. Meu olhar seguiu pelas prateleiras repletas de moedores de pimenta, espremedores de alho, pegadores de salada, e pousou em uma saladeira de madeira. Quando você tiver 3 anos, isso ela está escrevendo para a filha no futuro, né? Isso não aconteceu ainda, ela entreviu essa possibilidade. Vai puxar uma toalha da bancada da cozinha
e derrubar aquela saladeira bem em cima de você. Eu vou tentar pegá-la, mas não vou conseguir. A borda da saladeira vai deixar um corte na parte superior da sua testa, que vai exigir um único ponto. Seu pai e eu vamos segurá-la, chorando e soluçando, banhada em molho Caesar, enquanto esperamos por horas em um pronto-socorro. Estendi a mão e peguei a saladeira da estante. O movimento não pareceu algo que eu fui forçado a fazer, isso no supermercado. Em vez disso, parecia apenas tão impulsivo quanto o movimento de pegar a saladeira quando ela caía em você. Um instinto cuja execução me parecia a coisa certa a fazer. É um instinto cuja execução me parecia a coisa certa a fazer, é uma outra maneira de dizer que o livre-arbítrio é a capacidade de fazer com alegria, convicção, por exemplo, né, nesse caso, aquilo que você precisa fazer. O que ela precisa fazer nesse caso? Comprar a saladeira. Por quê? Porque a saladeira vai ser necessária para a filha cortar a testa quando ela tiver 3 anos. É muito engraçado como que as coisas se invertem. Aí você pode falar, mas que mãe é essa que compra a saladeira com a qual a filha vai cortar a testa? Porque ao invés disso, ela deixa a saladeira onde está. E ela está respondendo aí. Ela fala, porque eu preciso da saladeira para ela cortar a testa? Como que ela vai cortar a testa sem a saladeira? É muito engraçado. É uma lógica muito, inverte muito dos nossos padrões de pensamento, mas em última instância, é esse o ponto, né? Ela está atravessada por uma sensação de simultaneidade que faz com que esses acontecimentos se constelem, né? Eles brotem juntos, um depende do outro, o outro depende do um, e, de certa forma, ela pode ter um medo, inclusive, de que evitar esse sofrimento traz algum determinado tipo de consequência que ela não deseja. E aí a gente está falando de como que a gente é atravessado, né, por essa outra experiência do tempo, e aqui tem um outro trecho em que ela fala de uma outra experiência com o espaço, né, e fala de uma maneira que a gente é muito capaz de compreender, quando ela diz: quando você aprender a nadar, terei demonstrações diárias da assimetria do nosso relacionamento. Você vai estar correndo sem parar de um lugar para o outro, e cada vez que se chocar o batente de uma porta ou ralar o joelho, a dor vai parecer ser em mim. Vai ser como criar um membro errante, uma extensão minha, cujos nervos sensoriais transmitem muito bem a dor, mas cujos nervos motores não reproduzem os meus comandos. Deixa eu voltar, interromper aqui antes da gente voltar para essa gravação, porque o que está colocado aí, a ideia, aquilo que machuca meu filho dói em mim, né? E é perfeitamente compreensível e está no nosso discurso comum. Eu achei interessante buscar esse termo porque é um tipo de raciocínio que me parece muito pertinente para explicar algumas concepções daquilo que a gente chama de karma na experiência temporal. Né? A ideia de karma, ela vem de culturas, de experiências que concebem não necessariamente uma experiência individual, que é alvo de castigo, de recompensas, de acordo com aquilo que ela fizer, mas de uma experiência conjunta da humanidade, ou seja, existe uma concepção de karma, segundo a qual, né, uma explicação da concepção de karma, essa ideia de karma se dá porque, ao fazer mal ao outro, eu estou fazendo mal a mim mesmo já, de largada. Ponto. Né? Então, não tem essa diferença nem entre o fazer mal ao outro e receber um mal daqui a 2 anos ou em outra vida. Isso já aconteceu. Você já fez mal a você mesmo porque você e o outro estão juntos. Só que, claro, a gente estamos em alguma medida encapsulados em nossas consciências, experiências pessoais,
Então a gente percebe só eventualmente esse tipo de relação, né? A gente não sente todo o mal do mundo ou o mal que a gente causa no outro como um mal que a gente sofre naquele momento, naquelas circunstâncias. Muito pelo contrário, até. A gente costuma fazer mal às pessoas, geralmente, quando a gente está muito autocentrado, encapsulado mesmo na nossa consciência. Eventualmente, no futuro, eu vou sofrer um mal parecido com o que eu causei, vou falar o karma. Não, porque o mal que eu causei lá está voltando para mim aqui. Agora, o karma não é necessariamente a equivalência entre essas duas ações. De repente, o que está acontecendo é a minha percepção dessa possível equivalência, né? E o que ela está falando aí é uma espécie de expansão da experiência do mal, em que de repente eu sinto também aquilo que acontece ao meu filho, à minha filha, as minhas terminações nervosas se expandem um pouco, né, no sentido de eu sentir um pouco mais o mal no mundo, o mal como ele é causado. Lógico que elas não podem se expandir muito, eu preciso de mecanismos de defesa, né? Se você tem a lua em peixes, por exemplo, bem capaz dos seus expandir demais, você precisar de mecanismos de contenção, né? Carregar toda a culpa e todo o mal do mundo também não é o caso, mas muitas pessoas, e com frequência, a gente tem essa experiência inversa, de porosidade no espaço em relação às outras pessoas, né? E essas experiências são formativas. Então, da mesma forma como existe uma espécie de simultaneidade no tempo, a gente está partindo da possibilidade de uma coexistência no espaço transpessoal dessas experiências individuais interagindo, inclusive eventualmente percebendo que sentindo um mal de um outro como um mal causado a você mesmo. Nossas empatias, a sensibilidade para o sofrimento, ela é atravessada por essas experiências também pessoais e transpessoais. Não quer dizer que eu estou trazendo da minha vida individual essa ação, não está necessariamente sendo causada, mas existe um componente transpessoal sendo acionado por essas interações, né, de karma, em um certo sentido, não como um sistema de recompensas e castigos, mas como um aumento da sensibilidade para a coexistência, né, transpessoal. Pois é, já fiquei preocupado com o e-mail do Luiz ali. Foi uma reação muito instintiva. E alguém comentou na hora, foi porque você... E eu falei, é por isso mesmo. É engraçado, né? Tem a ver com isso, com essa circunstância. E então, essa porosidade, esse atravessamento por episódios do futuro ou por experiências de outras pessoas que estão coexistindo no espaço, ele é, de certa forma, episódico, tem a ver com determinadas circunstâncias, símbolos, etc. Mais do que isso, conceber alguém que tenha a experiência do sofrimento da humanidade como um todo, de uma vez só, pode ser inflação, pode ser realmente uma experiência de alguém que está muito sensibilizado empaticamente pelo contexto, pode ser lua em peixes, entre outras coisas, e precisa eventualmente exercitar o outro lado, que é o lado da contenção, o lado de determinados mecanismos de defesa que diminuem até o grau de porosidade. Tem gente que tem uma sensibilidade exacerbada para essa porosidade, né? E que pode precisar de desenvolver outros mecanismos. Mas a minha impressão, e compartilho com vocês aqui, é de que nossa experiência moderna, histórica, enfatizou muito esse outro lado do encapsulamento, né?
e que a gente tem poucas práticas, inclusive ritos e teorias que justifiquem esse lado do atravessamento e da porosidade. E que, por isso, né, essa concepção do símbolo é muito importante de ser conhecida, porque sabe-se lá quantas distorções, dificuldades a gente não acaba vivendo por viver dentro de um sistema que é estritamente causalista, sequencialista. E é um pouco... A Denise tem do em Peixes conjunto a Saturno, dá uma medida de contenção, com certeza, de realidade e realismo. Mas eu queria usar Então, quando a gente está lidando com a história da sua vida, a gente dá um passo enorme, né? Coloca os dois pés nessa concepção sequencialista. Por mais que seja ainda para a experiência dessa tradutora, que viu muita coisa do próprio futuro, foi muito atravessada e levou ao paroxismo alguns desses dilemas, né? A gente está, né, tendo a oportunidade de conceber um pensamento mais simultaneísta. Agora, vamos ver o que acontece quando a gente vai num texto que tem apresenta um contraste significativo com a história da sua vida, que é o Ano do Pensamento Mágico, que é a história, um relato autobiográfico de uma mulher que perdeu o marido de uma maneira abrupta, inesperada. A filha depois ficou muito doente e ela trata ali do ano em que ela viveu o luto, né? Pelo menos a primeira parte, em relação à morte do marido, teve que lidar com as hospitalizações da filha, e aí ela narra isso muito, a princípio, inclusive, discutindo, comentando os textos do Freud sobre o luto, né, sobre a perda, essa psicodinâmica em que, de repente, a libido que estava ali investida na relação com a filha não encontra lugar, né, se de repente causa uma grande desorientação na relação com o marido, quer dizer, especificamente. E ela fala, é um texto muito, muito conhecido, muito bom, pelo grau de identificação que muita gente pode viver, não tem nenhuma grande invenção de moda em relação às experiências correntes do luto, mas me chama a atenção, me chamou, né, quando eu li, muito aquilo que ela chama de experiência de vórtice. Tem a ver com o seguinte: se a gente concebe que o futuro está aberto e pode ser alterado, se a gente concebe isso de uma maneira radical mesmo, a gente deve conceber, e, né, por consequência, quer dizer que as ações do passado não aconteceram guiadas por nenhum tipo de necessidade. Elas poderiam ter sido outras e poderiam ter resultado em eventos diversos. A princípio, ok, podemos conceber isso. O Nietzsche, por exemplo, num texto chamado Usos e Abusos da História, ele começa, assim, inclusive, fazendo uma pergunta e propondo que você se faça essa pergunta. Você viveria novamente os últimos 10 anos da sua vida? E ele faz essa pergunta presumindo que algumas pessoas responderiam que sim, poucas, outras responderiam que não, mas por motivos diversos. Algumas ele chama de indivíduos históricos, são aqueles que compreendem o valor do processo de formação que viveram, né? E outros ele chama de indivíduos ahistóricos, que seriam concebem, na verdade, a história como mera repetição
das mesmas situações. Então, eles falam que diferença fácil, eu ia acabar no mesmo lugar ou num lugar parecido, ia ser a mesma bobagem novamente, digamos assim. Então ele concebe isso presumindo, né, que a gente vive num mundo em que, do ponto de vista da física, isso é possível, e do ponto de vista da física, da concepção temporal sequencialista, mecanicista moderna, isso é possível. Você pode pensar isso. O que ele não concebe é alguém falar assim, não, isso é absolutamente inviável. Tipo, você pode até tentar conceber essa possibilidade, mas ela não existe. Eu viver os últimos 10 anos da minha vida, e dentro de um sistema simultaneísta ela realmente não existiria. Por quê? Porque eles estão acontecendo agora. Não existe isso de voltar e refazer os passos. O que está acontecendo lá, o que está acontecendo agora, que é o que está acontecendo depois. A princípio, pode ser, a gente não consegue conceber isso, a não ser através de experiências pontuais, mas na situação em que a Didion se encontra no conto, ela de repente se vê sugada por essa possibilidade de poder viver o passado, de que o passado tivesse sido diferente, que ela tivesse sido que ela tivesse tomado decisões diferentes que levassem a acontecimentos diferentes. Por exemplo, deixa eu buscar um trecho. Aqui. Ela diz: observando a piscina vazia da janela do hospital da UCLA, senti o vórtice se aproximando, mas não consegui detê-lo. Isso ela está falando depois que o marido morreu, meses depois, e ela está no hospital acompanhando a filha. O vórtice, nesse caso, seria o insistente aspecto, tipo encontro em Samarra da memória. Encontro em Samarra, se não me engano, ela está citando um romance do John O'Hara. Se eu não tivesse feito aquela ligação, será que Quintana teria voltado a morar em Los Angeles depois de se formar em Barnard? Se ela estivesse morando em Los Angeles, será que o Beth North, Israel North e o Presbyterian teriam acontecido? Será que ela estaria no hospital da UCLA agora? Se eu não tivesse interpretado de maneira equivocada a luz vermelha no fim de 1987, poderia entrar em meu carro hoje, dirigir para o oeste na São Vicente e encontrar John na casa de Brentwood Park, de pé na piscina, relendo a escolha de Sofia. E aí ela comenta um pouco mais para frente. Os sobreviventes olham para trás e veem presságios, mensagens que deixaram de enxergar. Lembram-se da árvore que morreu, da gaivota que se espatifou contra o capô do carro. Vivem de símbolos. Veem significados na seleção de lixo eletrônico do computador sem uso, na tecla delete, que para de funcionar, no abandono imaginário ao decidir substituí-la. E aí, comentando de trás para frente, é interessante como que o termo símbolo surge aí, né? Esses presságios que não foram percebidos no momento. E existe uma ambivalência aí, que é o fato de que presságios são presságios quando são percebidos, né? A gaivota que espatifou contra o capô não era um presságio porque não foi percebido assim. A árvore que morreu não era um augúrio porque não foi percebida assim na ocasião. Mesmo na relação dela com o simbólico, ela está tomada por essa possibilidade de que seria possível voltar ao passado para alterar o futuro em que ela está, né? De que as duas coisas não se constelaram juntas, né? Não brotaram, de que tudo isso que está acontecendo agora não brotou
exatamente junto com tudo que aconteceu antes. Não existe uma simultaneidade que faz com que sejam componentes intrínsecos de uma mesma totalidade e não peças de uma máquina que, se você trocar um componente aqui, você vai alterar o resultado. Você pode trocar uma pecinha ou outra e alterar o resultado final. E ela está tratando disso, é lógico, ela está falando da experiência do luto e desse vórtice em que pessoas em situações de luto e de perda de repente se veem. Esse pensamento compulsivo que decorre dessa concepção sequencialista de que o passado poderia ter acontecido de uma maneira diferente, assim como o futuro pode ser alterado e vai ser alterado diante das nossas ações presentes. Isso tudo é perfeitamente pertinente se pensar assim, só que às vezes, né, e no caso dela é o que vai acontecer, é o que ela vai mencionar no final, uma outra concepção do tempo precisa e deve ser acionada para dar conta, inclusive, da necessidade de tirar, de se sair desse vórtice. Né? Uma concepção do tempo em que, por exemplo, o passado não pode ser alterado, não significaria uma alteração, ele brotou junto com esse momento em que ele é percebido e lembrado, certo? E aí ela comenta no final do texto, no finalzinho do texto, um texto muito sofrido, muito difícil, ela vai falar do momento em que ela se sentiu alguma sensação de cura, de conciliação com a morte do marido. Isso surge depois desse trecho, em que ela diz: mais ou menos uma semana antes da Convenção Democrata, Dennis Overby, do New York Times, escreveu uma matéria sobre Stephen Hawking. Em uma conferência em Dublin, de acordo com o Times, o Dr. Hawking disse que, 30 anos antes, estava errado, quando afirmou que a informação engolida por um buraco negro nunca mais poderia ser recuperada. Essa mudança de pensamento tinha grandes consequências para a ciência, de acordo com o Times, porque, se o Dr. Hawking estivesse certo, ele teria violado um dos princípios básicos da física moderna, de que é sempre possível reverter o tempo, fazer voltar o filme proverbial e reconstruir o que aconteceu, por exemplo, na colisão entre dois carros ou no colapso de uma estrela morta, que dá lugar a um buraco negro. E ela está chamando a atenção para essa concepção da física moderna em que é possível reverter o tempo, né? Porque ela vai chamar a atenção depois desse trecho como que ela própria estava obcecada com essa ideia de reverter o tempo, com essa possibilidade. E aí, de repente, depois desse trecho, ela menciona um conjunto de lembranças dela com o marido e diz: pensei em tudo isso na escada rolante da Torre C e subitamente me ocorreu. Eu tinha ficado 1 ou 2 minutos naquela escada rolante, pensando na noite de novembro de 2003, antes de voarmos para Paris, naquelas noites de julho de 1992, quando jantávamos tarde no Cocopazzo, e na tarde que tínhamos passado nos arredores da Rua 125, esperando pelo evento com Louis Farrakhan, que nunca aconteceu. Eu tinha ficado naquela escada rolante, pensando naqueles dias, e noites sem pensar em noites sem pensar uma única vez que pudesse mudar o seu desfecho. Percebi que desde a última manhã de 2003, a manhã depois que ele morreu, eu vinha tentando reverter o tempo, fazer o filme voltar.
E aí, gente, eu acho que da mesma forma como no História da Sua Vida, por mais que ela saiba do futuro, por mais que ela tenha entrevisto, né, sentido alguma coisa do que viria a acontecer, ela continua engajada e sofrendo aquela história, né? Porque no mais das vezes ela esqueceu aquilo que ela sabe, aquilo ela está no presente, vai viver a perda da filha mesmo, né? Dentro daquele esquema sequencialista, né? E nesse lugar que a história termina, por mais que a gente possa ter símbolos disponíveis e entender que nossas trajetórias têm uma dimensão arquetípica, aquela pessoa que sonhou com a ilha vai cruzar a ilha com o coração dilacerado. Ela pode estar convicta. Por isso que eu falei que a alegria às vezes é muito para aquela concepção de livre-arbítrio. A gente faz por uma sensação e noção de responsabilidade com uma história, com uma narrativa, mas a gente continua vivendo, né, essas experiências com o coração dilacerado, sentindo a dor que elas trazem para as nossas pessoas, individualmente, o papel que aquilo tem nas nossas histórias individuais. E a História da Sua Vida vai enfatizar, no final das contas, esse ponto, né? A experiência de amor dela pela filha, a dor da perda que ela não vai deixar de sentir em momento nenhum. E aí eu acho interessante chamar a atenção justamente que um texto que parte de uma outra premissa, que é sequencialista, né, vai terminar fazendo uso, né, de uma noção não sequencialista do tempo, que é justamente o momento em que ela deixa de querer reverter o passado, de se imaginar capaz de ter tomado outras decisões. A partir do momento ela passa a presumir que existe algum grau de necessidade nas coisas tal como elas aconteceram, né? Ou pelo menos deixa de se angustiar com a ideia de que ela poderia ter mudado uma coisa de lugar, né? Antecipado, prestado atenção em um presságio, em um augúrio, e para uma experiência de conciliação com o passado, essa concepção é muito importante para lidar com trauma. É um pouco por isso que eu falo com vocês que quando os símbolos estão disponíveis, muitas vezes eles são muito úteis e pertinentes para lidar com o passado. Não é só com o futuro, até porque a gente não está falando mais de passado, presente e futuro, numa concepção sequencialista. E eu estou cansado de ver pessoas que de repente se sentem têm uma experiência diferente quando compreendem que determinadas experiências passadas tiveram um componente arquetípico, aceitam determinados símbolos, né, do inconsciente coletivo ou das linguagens simbólicas que a gente tem disponíveis para que elas percam um pouco esse caráter um tanto quanto aleatório do sequencialismo, né, ou dependente da razão e da vontade humana, ou às vezes dependente da razão, da vontade humana e dos atos falhos e neuroses, que seja, mas tudo isso dentro da experiência individual, pessoal, né? O que ela... Então, a Dilion, no final, está fazendo outro movimento, um movimento justamente de conceber o passado não como um conjunto de atos mecânicos, mas
não uma sequência de atos mecânicos, mas como um conjunto que inclui o presente, tal como ele é. Então, e esse processo de cura dela passa por essa percepção, né? Passa pela percepção de que o passado continua acontecendo, de certa maneira, né? Que esse componente mítico Joguei para terminar, gente. Eu vou buscar os comentários do chat. Tem, eu acho, uma última citação do História da Sua Vida sobre isso. Em que ela diz: a liberdade não é uma ilusão. Ela é perfeitamente real no contexto da consciência sequencial. No contexto da consciência simultânea, a liberdade não é relevante, tampouco a coerção. Ou seja, não são esses os termos, né, que se colocam como importantes para conceber a ação nesse contexto. É simplesmente um contexto diferente, nem mais nem menos válido do que o outro. E eu estou pensando naquele quadrinho de Freud / Jung lá do começo. É como a famosa ilusão de ótica do desenho de uma moça elegante, com o rosto virado para longe do observador e, ao mesmo tempo, uma bruxa com uma verruga no nariz, queixo encostado no peito. Não há interpretação correta. As duas são igualmente válidas, mas você não consegue ver as duas ao mesmo tempo. Então, o que eu estou concebendo desse final, que vale em diferentes medidas para a minha experiência, para a de vocês, para a experiência da narradora, da história da sua vida, é que existe um certo grau de oscilação necessário entre essas duas interpretações e visões. Da mesma forma como nosso olhar oscila, às vezes, entre a moça elegante e a bruxa, a gente não consegue, talvez, viver os dois ao mesmo tempo, né? Dificilmente a figura ali na história, na história da sua vida consegue, ao mesmo tempo, estar envolvida, engajada na relação dela com a filha e imaginando, ou sonhando, ou entrevendo a morte dela. Né? De repente a coisa muda para essa chave mesmo. E a gente está aí no nosso dia a dia, nas nossas relações sequenciais e causais, né? E a gente, nosso sistema jurídico é pensado assim, muitos aspectos da nossa saúde dependem desse tipo de... mas ele não invalida a outra visão do tempo que decorre, né, de determinados momentos especiais, ritualísticos ou não, simbólicos, tem a ver com justamente com a linguagem, quando a linguagem se altera, e que no caso da Joan de Dion, veio inclusive com um componente assim, de cura tremendo, né? Ela, não por vontade ou pelas circunstâncias do luto mesmo, ela foi sugada pelo vórtice sequencialista, pela ideia de que teria sido possível fazer diferente, assim como é possível fazer diferente agora. Mas, e aí, para isso que vem, de repente, né, como cura para ela, essa pacificação e conciliação
com as coisas tal como aconteceram, com as ações que ela tomou, que é equivalente. Vocês veem como é que inverte completamente, é curioso. É uma mãe que estaria completamente enlouquecida com a saladeira que ela comprou porque a filha rasgou a testa. Ela fala, gente, por que eu fui comprar essa saladeira? Né? E aí no outro texto a gente tem a inverso, tá? A mãe lá comprando a saladeira para a filha arrebentar a testa 10 anos depois, porque a saladeira é necessária, ela faz parte da história, ela é um componente importante da trama. É lógico que ela faz isso por impulso, né? Mas é uma espécie de responsabilidade que acompanha a experiência do simbólico, a experiência do arquetípico. Né? Você se torna eventualmente encarregado de viver aquele mito. Não quer dizer que isso vai tomar proporções místicas. Às vezes é um relacionamento que está terminando e que você o identifica como uma história de quem vai atravessar uma ponte para chegar a uma ilha deserta. Mas, de repente, essa pessoa se torna responsável por aquilo, inclusive perante as outras pessoas que estão envolvidas na história. Né? E, lógico, com os cuidados que a inflação gera no sentido assim, dessa responsabilidade também. Vanessa comentou, se o passado continua acontecendo, o presente também. Só existiria o presente e constela, né, os outros eventos todos. Pois é, existe... Acabaram de me lembrar uma... É questão de como que a gente tem umas visões diferentes mesmo, né? Eu sou casado com uma pessoa, desculpa, a domesticidade de repente invadiu aqui, mas eu sei que eu teria permissão para fazer o comentário. Sou casado com uma pessoa canceriana, talvez esteja me escutando, com lua e ascendente em aquário. Para quem conhece os estereótipos de ambos os signos, já vai sacar que o negócio dela é passado e futuro. O presente não existe. Câncer é o passado. Aquário é o futuro. Né? E eu, por minhas razões zodiacais, pessoais, etc., tenho mais essa relação com o presente, com hábitos de presença, etc. Então, eu achei engraçado o comentário, Vanessa, porque a gente estava numa discussão muito doméstica ontem sobre isso. Assim. E existem perspectivas diferentes em que, de repente, existem esses contrapesos mesmo. Né? Existe uma concepção do passado como memória, inclusive do aspecto sentimental que ela envolve, que eu, às vezes, que me falta em um certo sentido. E eu sou totalmente tendente a concordar com você e achar que a gente precisa dessa concepção, né? De que o presente é o que é o que há, né? Digamos assim. Mas eu acho que é um pouco isso, né? Momentos da vida em que você precisa mais de uma concepção ou outra, né? Você precisa respeitar uma certa visão causalista mesmo e encaminhar o futuro em um certo sentido, e outros que talvez sejam até mais frequentes, eu acho, né? Que as pessoas precisam de ter uma experiência do simbólico no que ele tem de simultaneísta, né? No que ele tem. E não é essa experiência que a de John comenta, né, de repente começar a levar o simbólico para esse lugar do reversível. Eu acho interessante como ela fala das pessoas, você começa a pensar nos símbolos que você ignorou, né? Às vezes eu faço leituras de mapa de pessoas de 60, 70 anos, que falo, gente, como é que eu não fiz isso antes? Né? Eu teria feito tudo diferente. Mas
é raro, né? Porque o efeito geralmente é o contrário. É aquele efeito que a pessoa fala, quer dizer que era Plutão, né? Nessa época. Ah, tá. E aí a pessoa tá, beleza. Não foi uma coisa completamente aleatória e tudo. E quando as pessoas têm esse tipo de reação, que elas podem ter com outros símbolos, através de uma terapia de outra natureza, né? Tem essa reação de que seria reversível, né? De que deveriam ter feito isso antes, geralmente a gente fala que não, né? Se ela está fazendo agora, foi constelado junto com todos aqueles outros eventos, né? De que é um tipo de experiência que é para trazer para o presente mesmo, não no sentido de causar qualquer tipo de arrependimento, sobretudo se a pessoa identificou que no passado aquilo foi constelado, de alguma maneira, né? Emergiu. Carol lembrou do primeiro episódio da primeira temporada de Modern Love. Eu não vou lembrar exatamente agora, mas eu lembro que eu chorei horrores no final e que tinha a ver com isso. Conhece, é uma pessoa que perdeu o marido também. Tem a história do carro, agora eu estou lembrando. É demais. É dilacerante mesmo, né? É isso, a gente continua dentro dessa experiência lidando com apegos, com desejos, revoltas, por aí vai. Vanessa comentou também, nesse sentido de antecipar as coisas, tem toda a questão das categorias de sonhos que Jung cita, inclusive os de cunho prospectivos, que avisariam sobre grandes passagens humanas, etc. Seria o inconsciente fazendo o papel de ser um canal de simultaneidade? Sim, totalmente. Ele cita com frequência sonhos dele sobre outras pessoas, sonhos premonitórios mesmo. Né? E aí a gente sempre lida com essa questão. Sentiu a premonição de que se você fizer uma viagem tal, algo vai ocorrer, como é que você lida com isso? Não dá para prescrever nada, né, nesse sentido. Mas eu acho importante complementar essa ideia dos sonhos premonitórios do Jung e aquela frase sobre o livre-arbítrio com essa outra ideia dele de que, às vezes, aquilo que você faz para evitar um sofrimento causa um sofrimento maior. Não sei se é questão de quantificar os sofrimentos, mas é talvez um outro tipo de sofrimento. Eu, pelo menos, tendo tido um sonho, ou, né, na minha experiência com astrologia, outras linguagens simbólicas, com frequência eu vou ter uma primeira reação de rejeição, de recusa, de não, isso aí não vai acontecer, então vou evitar. Só que cada vez mais, com o tempo, fui adquirindo um pouco essa sensação de responsabilidade que a premonição ou que, né, qualquer coisa nesse sentido traz. Que aquilo está ali para ser executado, um pouco como a história do sonho da ilha. Né? Cria a responsabilidade de atravessar a ponte, mesmo sabendo que ela leva a uma ilha deserta. Para mim, ler a história da sua vida foi muito importante nesse sentido. Eu vi uma explicação dessa sensação, né, de que determinadas antecipações ou percepções do caminho que está se abrindo geram uma espécie específica de responsabilidade que não é um dever moral. Né? É um dever de outra natureza, é difícil de qualificar, mas é uma experiência que muita gente já teve em um momento ou outro. E entende, é uma experiência que, de uma certa humildade perante o mundo, né, perante a nossa capacidade de controlar os fatos,
e de repente tomar as rédeas do futuro nas nossas mãos em uma determinada direção. Eu acho que isso está muito em jogo. E aí me faz lembrar, né, de todas as pessoas que mobilizam linguagens simbólicas achando que elas vão justamente proporcionar isso. É uma grande furada. Vão proporcionar controle do futuro, antecipar para agir de acordo com. A Sabrina comentou: ao relacionar a ação impulsionada por um instinto, não seria uma crença no destino, daquilo que é inevitável? Pois é, Sabrina, eu acho que isso que está um pouco colocado naquela última frase. Esse instinto, ele cria outros critérios que não os da liberdade e da coerção, né? Dentro de um padrão biológico, ao qual a psicanálise muitas vezes presta uma certa reverência, sim, nós seríamos condicionados a um destino dado mecanicamente pelos nossos instintos que vêm da natureza, sobretudo sexuais e destrutivos, né? Impulsão de morte, pulsão de vida. Existe, curiosamente, nessa concepção mecanicista do cosmos e da psique, uma noção de destino muito mais dura, porque esse condicionamento do passado não te dá muita margem a agir, senão, né, de acordo com aquilo que o passado causou. É mecanicista no sentido de que newtoniano mesmo, né, o chamado universo como uma mesa de bilhar. Uma bola bate na outra, que bate na outra, bate na outra, e você é o resultado de zilhões de bolinhas que foram batendo, e você vai dar continuidade a isso. Você está condicionado ao destino mecanicista, digamos assim. Tem um outro destino que vem de tradições politeístas, que é esse, que existe algo a ser realizado, né? Mas a gente não tem acesso, a não ser através de experiências simbólicas específicas, ao que esse algo dispõe e propõe. Então, a gente teria aí uma experiência de, em momentos singulares, episódicos, ter esses instintos. A Sara. Eu achei interessante nas narrativas de hoje uma certa relação da capacidade de sofrer com a experiência do tempo. Curioso isso. Eu não sei se eu peguei exatamente seu sentimento, Sara, mas você me fez lembrar de uma coisa que eu relacionei. Sofrer nessa história da sua vida se torna também algo a ser executado, performado, vivido, né? É lógico que num sentido muito radical para a nossa experiência, mas o James Hillman, por exemplo, fala da morte como algo a ser executado, como cada um de nós. Nossa morte será algo que nós vamos realizar, mesmo se debatendo, mesmo que a gente se revolte e através das dores, ele fala, são os trabalhos que a morte exige. Você vai no sentido, você está indo ao encontro dela, você está executando um trabalho de morrer. Morrer é uma tarefa também que a gente tem em algum momento, né? E que vai ter lógico, suas angústias, seus momentos de absoluta revolta, mas é uma meta, é uma finalidade da vida. É curioso isso. É bonito ele falando disso. O James Hillman é aquele que fala das razões pelas quais as pessoas fazem muito xixi à noite, pessoas mais velhas, né? Que é para conviver com os seres da noite, que são seres que vão auxiliar, né,
nesse processo de morrer, por exemplo. A pessoa está se aproximando da morte, desse trabalho, dessa tarefa que ela tem a cumprir, ela precisa se familiarizar com alguns aspectos dessa experiência e, portanto, ela passa a viver mais à noite. Ele é um desses caras que fez um exercício muito grande. E aí, gente, linguagens simbólicas, linguagens oraculares, elas com frequência são grande exercício no sentido da gente eventualmente mudar essa chave sequencialista, causalista mesmo. Né? É muito a questão de exercitar a mente nesse sentido. Não porque esse outro lado seja o certo, mas porque a gente precisa desse contrapeso para dar conta, inclusive, de todo o resto. A Lenice, acho que é um dever de vida, de comprometimento com a própria história e com o próprio destino, desenvolvimento. Acho que sim, acho que comprometimento é uma outra palavra muito boa que surge, né? Responsabilidade, melhor do que responsabilidade, em diversos aspectos, um compromisso com os arquétipos, mas com a maneira como eles se manifestam na vida de cada um, de uma maneira individualizada, né? Individuada, para usar o termo técnico, junguiano. E considerando as 1000 oscilações disso, né, desses compromissos, dessas responsabilidades, não quer dizer que você esteja comprometido com um arquétipo para sempre, uma vez que você percebeu ele na sua vida. Eles se variam, né? Assim como os planetas vão fazendo os trânsitos deles, assim como meu compromisso com Escorpião se alterna com meu compromisso com Capricórnio, meu compromisso com Gêmeos, isso na vida de cada um também, né? Vai acontecendo, exige um certo jogo de cintura, como eu coloquei lá no começo, essa experiência politeísta, né?